Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra e pelo ensino da Tua Palavra nessa noite. Fale conosco, Espírito Santo, porque sem o Senhor nós somos vazios e precisamos, Senhor, da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 139 é o meu salmo preferido da Bíblia. Alguém mais tem o Salmo 139 como preferido? Nunca nem leram, né? Nem sabe nem do que se trata. Tem gente que prefere aqueles salmos dos imprecatórios, né, que falam assim: Deus, arrebenta os dentes dos meus inimigos, arranca a cabeça deles, estripe-os. Mas eu gosto muito desse salmo, de fato, o meu salmo preferido e uma das passagens bíblicas preferidas. Vamos ler, queridos. Conforme a gente vai lendo, versículo a versículo, nós vamos comentando. Primeiro versículo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essas duas palavras que aparecem aqui para nós em português, sondas e conhecimento, no hebraico ele tem essas duas palavras têm uma profundidade um pouco mais profunda. E é bem interessante. Por exemplo, a palavra sondar ali, né, ou sondas, que é de calcar, ela pode significar procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar, esquadrinhar. Então, olha só todos esses significados, esses sentidos que essa palavra hebraica tem na sua raiz original. E depois a gente vai dar uma aplicada dessas palavras e a gente vai ver que esse texto ele vai ter um pouco mais de profundidade do que quando a gente simplesmente lê sondar. Sondar dá uma impressão, né? O que é um sondar? Um sondar parece que é alguém que está ali sondando, né? Ao derredor ali, que não está muito intimamente envolvido na relação. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho a respeito de sondar. Olha, eu andei sondando uma casa ali. O que eu entendo? Você andou ali, né, ao derredor dela, mas você não adentrou, você não conheceu mais intimamente aquela casa. E a outra palavra, então, que para conhecer, no hebraico, é iadar, que significa conhecer, aprender a conhecer, perceber, descobrir, compreender, familiarizar-se, tornar conhecido, ser revelado. Então, olha só o poder dessas palavras. Quando a gente olha para o seu contexto original da língua hebraica. Então, Senhor, tu me sondas e me conheces, pode ser entendido de: Senhor, você me procura. Você é um Deus que me busca. Não é um Deus que sonda simplesmente ao derredor, mas é um dom que adentra, que entra literalmente no contexto da vida, na intimidade da vida. E a outra coisa é que ele faz isso que é para te conhecer melhor, para ter uma intimidade melhor com você, para ter uma relação de conhecimento mais prática, mais íntima. Por isso que o conhecimento de Deus ele pode ser classificado sobre duas categorias, né? O conhecimento teórico e o conhecimento da relação mesmo, né? Então, eu posso ser um teólogo, ter um profundo conhecimento acerca de Deus e não ter um conhecimento de Deus, né? De conhecer de fato Deus na sua intimidade. Então, há um jogo de palavras reveladoras neste único versículo.
ele revela um Deus que entra em nós para nos conhecer de modo mais íntimo. Então, o Deus Trino, meus queridos, o Deus ao qual nós cremos, é o único Deus em toda a história da religião, de todas as religiões do planeta, que de fato habita dentro de seres humanos. Em nenhuma outra religião do planeta se tem um Deus que vive dentro da pessoa, literalmente. Nós temos nas religiões panteístas, como é o caso do hinduísmo, onde se entende mais de uma questão de uma visão mais panteísta, de energia, mas não de uma pessoa, literalmente. Não de uma relação com um ser pessoal. Somente na religião cristã nós temos isso. Então é um Deus que, por ser pessoal e por ter essa relação de intimidade, ele fala, escuta, se move, se entristece, se ira, perdoa, se frustra, decepciona, melhor, se frustra não, frustra, porque Deus não se frustra, mas Deus frustra. Eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, e que tem tido passando por uma crise teológica em relação a Deus, e passando por um momento de muita frustração com Deus, pela revelação da Bíblia, algumas coisas nesse sentido. Então, me perguntou se eu também passo por esse tipo de coisa. Falei, eu também me frustro com Deus. Não faz nenhum sentido isso. Mas como ser humano burro que sou, eu me frustro com Deus. Porque às vezes eu quero que Deus faça algumas coisas que eu acho que Ele tem que fazer. Porque eu acho que é o melhor. E Deus fala não. Então a gente fica frustrado com Deus em relação a isso. Lembrando que sempre esse tipo de frustração está muito ligado às lamentações que nós vemos lá em Jeremias. Então a própria Bíblia, ela nos oferece um livro todo, que é um livro de lamentações, onde um profeta, diante do que estava acontecendo com o povo dele, ele lamenta, e ele fala coisas meio pesadas para Deus ali naquele livro. Ok? Então, nós temos também a liberdade de nos frustrarmos e de lamentarmos coisas que acontecem com a nossa vida. Ainda que Paulo fala em tudo dai graças. Então, você pode agradecer a Deus pelo momento que está vivendo e ter um tipo de frustração carregada dentro de si. Então, ele decepciona, ele alegra, ele traz paz, ele tira a paz, ele cura, ele não cura, ele se manifesta, ele se esconde. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que é real e que opera de uma forma relacional com cada um de nós. Então, o salmista está falando isso, falou assim, olha, esse Deus é um Deus que me conhece, que vem em mim e me conhece, e se relaciona de uma forma onde eu descubro Ele e Ele me descobre. Isso é uma relação de intimidade. Isso faz muito sentido diante da revelação, da presciência de Deus, porque a gente sabe que Deus sabe todas as coisas de antemão. E nessa conversa que eu estava explicando para ela, é que existe um conflito na questão teológica, não quero entrar nessa questão de profundidade em relação a isso, mas por exemplo, a gente não sabe explicar, porque a Bíblia não nos dá uma revelação acerca disso de uma maneira absoluta. Como que Deus sabe de todas as coisas relacionadas não ao que aconteceu e não ao agora, mas em relação às coisas que hão de acontecer? Como que Deus tem esse conhecimento? As coisas não aconteceram e Deus já sabe de antemão. Como que Deus sabe? Não sabemos. Existem alguns movimentos teológicos e filosóficos que vão tentar explicar isso, mas nós não sabemos. Não sabemos. Há, inclusive, linhas teológicas que acham que Deus não sabe. O teísmo aberto é um desses, que acha que Deus não sabe o que irá acontecer amanhã. Então, quando Jesus, por exemplo, fala lá, olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes, ele fala isso antes de acontecer, e isso depois acontece, como que Jesus sabia disso?
Então, alguns vão falar que Jesus sabia porque Jesus determinou que fosse assim. Então, quando Pedro nega Jesus, foi o próprio Jesus que fez Pedro negar ele. Então, essa é uma visão teológica, a qual eu não compactuo, mas é uma visão teológica. Outros falam que Jesus não sabia e meio que chutou. Entendeu? Arriscou ali, e aí não é que deu certo, não é que Pedrão chegou na hora lá, amarelou mesmo. Então, a questão profética, por exemplo, da Bíblia, né? Especialmente as questões ali do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, né? O livro de Daniel, especialmente, é um livro assim, cujas profecias assim são pontuais, assim, questão de data mesmo, é dia ali, ó, né? Mais de 500 anos antes, ele profetiza e aquilo acontece no tempo, na história, exatamente como ele falou que ia acontecer. Não o profeta Daniel, mas Deus por meio do profeta Daniel. Então, como é que Deus sabia? Então, a gente não sabe, mas Deus sabe de antemão de todas as coisas. Então, querer se relacionar com Deus, baseado nessa premissa de que Ele sabe de antemão, então, se Ele sabe o que eu vou falar para Ele, para que eu vou me relacionar com Ele? Então, isso é besteira, né? É uma besteira. É tentar se relacionar com Deus da forma como Deus é difícil. Porque nós não somos Deus. Quando um adulto se relaciona com uma criança, ele não pode conversar com uma criança como um adulto. Ou pode? Não, né? A Joaquim não chega ali, né? Não fala para o Bernardo, né? Ô filho, como é que estão aí? Né? Quanto que é X mais 9, sei lá o quê, aquelas contas matemáticas assim. Por quê? Porque é uma criança. Né? Uma criança você se relaciona dentro da medida do conhecimento dela, daquilo que ela pode conhecer e ter conhecimento. O ser humano é a mesma coisa. É impossível a gente conhecer e falar com Deus dentro do seu ser, da sua totalidade do seu ser. Para quem já leu o livro de filosofia, a gente não consegue compreender, às vezes, o que um homem escreve. A mente de um homem a gente não consegue, que é uma mente limitada, que usa certas linguagens as quais a gente não consegue conceber. Imagine tentar conversar com Deus com a mente na sua totalidade de Deus. Então, Deus realmente ele se esvazia quando ele se relaciona comigo e com você. Ele fala na nossa linguagem, dentro da nossa compreensão. Amém? Porém, olha só que interessante, nessa perspectiva, ali, só estou no versículo 1 ainda, nessa perspectiva, Davi fala isso, desse Deus que vem, o conhece, que se revela a ele, que ao mesmo tempo, né, conhece você também, porque é interessante nessa questão da alma humana, esse também é um dos grandes mistérios da criação e da revelação bíblica. Quem é você? O que é o ser? Quem é a pessoa que está aqui falando com você, de fato? Então, Deus, quando Deus decide criar o ser humano, eu acho interessante isso. Porque Deus criou trilhões de seres humanos, cada um é um indivíduo único, com uma mente única. Única. Ninguém, você já parou para pensar, queridos, que Deus nunca repetiu o mesmo projeto? Ele fez um projeto, né? Eu fico pensando quando Deus, por exemplo, criou o Gabriel. Ele pensou assim, né? Porque depois a gente vai chegar nessa parte do texto. Ele pensou assim, peraí, eu vou dar 10% de Kátia, 20% de Kátia, 40% de Kátia, e 70% de Pipe, 20% de Pipe. Ele foi fazendo essa mistura, e também, né, algumas coisas assim, é o Gabriel, é ele, ponto. Então, as características físicas, ele vai mesclando, e sai aquela pessoa, né? Eu já vi gente assim, que é a cara da mãe, né? Então, Deus falou assim, não, esse aqui vai parecer só a mãe. Tem gente que é a cara do pai, esse aqui vai parecer só o pai. Graças a Deus saiu misturado, porque se sair só a minha cara, eu ia falar, empurrar de volta, falei, devolve que não está pronto.
É. Mas quando Deus faz essa questão da mistura, mas a questão da mente, né, da alma, do ser, que é uma coisa interessante. Porque é um ser ali como se fosse uma coisa em branco, que vai aprender coisas, e esse ser tem toda a potencialidade de relacionamento, de se relacionar com outras pessoas, e especialmente Deus. Daí quando eu penso no céu, gente, eu penso nessa questão do conhecimento que nós teremos no céu, que será um conhecimento pleno, não somente com Deus. Porque se já pensou, toda vez que a gente pensa no céu, a gente pensa na nossa relação com Deus. A gente nunca pensa na nossa relação como família em Cristo que estaremos lá. Então, não somente um conhecimento pleno nós teremos acerca de Deus, mas nós teremos um conhecimento pleno. A gente poderia mudar esse versículo, ao invés de dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, a gente poderia dizer, Cristo vive em mim. Amém? Olha só. Porque agora, de fato, nós temos essa realidade dentro de cada um de nós. Ali tinha uma perspectiva de que Deus sondava, entrava, mas não permanecia de uma forma permanente dentro de Davi e daqueles que estavam ali. É a partir do Novo Testamento que isso acontece, a partir do Pentecoste, onde o Espírito Santo é derramado literalmente, onde Deus pessoalmente, os mesmos valores que estão ali na lei, diz respeito ao descanso. Então Deus Deus não trata o descanso como uma coisa menor, como um pecado menor do que roubar. Então, quando a gente não descansa, nós estamos pecando. Porque está na lei que nós não devemos trabalhar 7 dias da semana. E não temos um tempo de descanso. Amém? E aí o texto está falando, Deus, você sabe quando eu estou descansando e quando eu não estou descansando. E ele deixa claro isso, que Deus sabe. Então, você aí, workaholic, que não consegue descansar, cuidado, porque Deus sabe se nós estamos ou não descansando. No verso 4 ele fala, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então Deus conhece tudo que se passa aqui dentro da nossa mente, antes mesmo de nós falarmos. Como que Deus conhece? Eu não sei. Ainda que os nossos pensamentos eles não são literalmente materializados, os pensamentos eles são reais ou não? O que vocês acham? Ou só é a realidade aquilo que é palpável e material? A mente não é real no sentido palpável. E nós pensamos ou não pensamos? Uma das grandes dificuldades da ciência é explicar a questão do eu, do ser, da personalidade, daquilo que nós somos, quem nós somos. Nós somos um cérebro? Nós somos nossos neurônios? Não. Porque os neurônios você vai perdendo, mas você continua sendo quem você é. No verso 5, e aí começa a ficar mais lindo a coisa, né? Porque além de ele conhecer a gente intimamente, conhecer essa questão do descanso, o texto fala assim, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Não é lindo isso, queridos? Que Deus ele é como um pai cuidando de um filho, né? Nós estávamos aqui antes do louvor, aqui o Joãozinho estava ali, né? Com o dedinho na tomada, né? Eu falei assim, mas por que na tomada? Tem tanto lugar para ele colocar a mão. Não, que é tomada, né? Quer colocar o dedo na tomada. Então, e aí? E se o pai e a mãe não estão aqui? O que acontece? Né? Ali tudo bem, é uma tomada fechada, né? Mas pode ser uma tomada aberta. Como é que faz? Eu vi um vídeo essa semana de duas crianças numa piscina, uma piscina rasa, mas a outra criança era muito novinha, não sei, meses talvez, e o pai colocou ela nessa tipo boinha assim, que é entre as duas perninhas assim, né?
E virou as costas, foi fazer não sei o quê. E a criança estava ali e virou. E daí as perninhas ficaram para cima. A sorte é que tinha o irmãozinho que era um pouco mais velho e que o irmãozinho, né, conseguiu salvar. Aí o pai veio correndo, mas já tinha se afogado, tomado alguns golinhos d'água ali a criança. Então é isso. O texto está falando isso. Olha, querido, Deus, Ele está ali, ó, na tua frente, está de trás, está dos lados. E aqui o texto fala também que Ele põe a mão sobre mim. A mão dele está sobre mim. Jesus, ele deixou claro isso, né, que Ele nunca nos abandonaria. Então, esse sentimento de abandono que nós temos muitas vezes, nós sentimos muitas vezes, ele é contrário àquilo que a Bíblia fala para mim e para você. Porque ou nós confiamos em nós, nos nossos sentimentos, nos nossos conceitos, ou nós confiamos naquilo que Deus nos prometeu. Se nós decidimos confiar somente em nós, a gente está lascado. Agora, quando eu confio na Bíblia, na palavra de Deus, na promessa que Ele deu a mim e a você, nós temos então a segurança de que Ele é fiel. No verso 6 ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Lembra da pregação que eu falei em cima de Jonas, né? Que Jonas era um cara que acreditava nesse Deus onipresente e tentou fugir do Deus onipresente. Como se fosse possível fugir de Deus. Nós podemos fugir do nosso chamado, do nosso ministério, mas não temos como fugir desse Deus que é onipresente e que nos cerca o tempo todo. No versículo 8 ele fala: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu acho interessante, né, Davi, ele falando assim, que não importa onde eu e você tentemos fugir de Deus, ainda assim, Ele de alguma forma será o teu guia, o teu sustento. Olha que coisa maluca isso. Porque, vou ler de novo o texto aqui para vocês perceberem isso. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, o princípio aqui que parece que Davi está falando é assim, que não importa o que eu e você façamos, Ele se faz presente. Ele está lá. E às vezes guiando, né? O texto parece estar dizendo isso, guia. Meu Deus, mas eu estou fazendo um monte de burrada. Mas ainda assim, poderia ter sido pior. Nós poderíamos estar fazendo coisas ainda pior e a mão dele está lá. Então, por mais que eu ache que eu estou fazendo as escolhas, a mão dele está aqui. Eu falei assim, não, você não vai para lá. E as coisas muitas vezes, por mais que a gente não perceba, Deus está nos guiando, mesmo em nossa ignorância. E por que ele está falando isso, na nossa perspectiva cristã? Por quê? Porque Cristo vive em mim. Porque Ele vive em cada um de nós. É porque Ele vive em cada um de nós, que por mais que a gente seja estúpido o suficiente para tentar fugir da vontade dEle, ainda assim, Ele, em sua soberania, cuida da gente, guia a gente de alguma forma. Amém? Isso é para com os filhos. No verso 11, ele fala: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha só que coisa legal isso, cara. Então eu posso me jogar ou estar no mais profundo abismo da escuridão. Para Deus, toda essa escuridão
é absolutamente nada. Essa é uma perspectiva minha e não dele. Isso não é interessante? Que a escuridão em que eu estou envolvido, as trevas em que eu estou envolvido, o buraco em que eu me enfio na vida existencial, toda essa escuridão que muitas vezes me cega, isso tem a ver comigo. É eu que não enxergo. É eu que estou em trevas. É eu que não enxergo a luz, não Deus. Para Deus não existe nenhuma escuridão, nenhum momento, nenhum lugar, nada que eu enfrente na minha vida que seja imperceptível, que não esteja claro como a luz diante dos olhos dele. Então Deus sabe, querido. Deus sabe exatamente de toda a treva, toda a escuridão dentro de mim e dentro de você, que a gente pode estar vivenciando. E ainda assim, Cristo vive em nós. Essa é a esperança da vida cristã. Que não importa a escuridão que eu vivencie, Ele vive em mim e em você. E aí no versículo 13 ele fala da questão da intimidade, de que, da razão pela qual Ele nos conhece. Por que Ele nos conhece? Por que que eu conheço um computador? Porque eu crio um computador, então eu sei cada pecinha ali dentro, eu sei como funciona, não eu, obviamente, né, mas aquele que sabe fazer isso, sabe exatamente cada componente, para que funciona, por que está ali. E aí no versículo 13 vai dizer, tu criaste o íntimo do meu ser. Diz respeito à alma, ao espírito humano, à intimidade, aquilo que é mais profundo do ser humano. Ou seja, se Ele criou o mais profundo do nosso ser, Ele conhece tudo aquilo que está aí dentro de mim, de você, e que muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção, a mínima ideia. Então, se Ele criou, Ele sabe exatamente como eu e você funciona. Então, essa questão, por exemplo, de temperamentos, né? Cada ser humano nasce com um temperamento. E às vezes cada ser humano nasce até por uma propensão a alguma questão até mesmo de profissional. É interessante porque quando você vê uma criança, muitas vezes, ela nem tem histórico na família de médico, e ela desde criança fala, eu quero ser médico. Quero ser bombeiro. Quero ser músico, quero ser professor. E aí entra a questão do temperamento. Por exemplo, o temperamento predominante na minha vida, ainda que isso é uma linguagem um pouco arcaica, dentro da psicologia, a psicologia nem trabalha muito assim, de modo reducionista, mas o meu temperamento predominante é sanguíneo. E eu nasci assim. Eu sou assim. O Espírito Santo me ajuda a controlar isso, graças a Deus. Mas é assim. Tem gente que nasce fleumático, não adianta. O bichinho é preguiçoso até para mamar. Dá uma mamadinha e já dorme, que é uma maravilha. Tem os coléricos, que já nascem endemoniados. Eu estou falando isso porque minha esposa é colérica, então vou apanhar em casa depois. Tem o melancólico. Obviamente ninguém é, querido, 100% uma coisa só, né? O ideal é que a gente tenha o equilíbrio dos 4 temperamentos dentro da gente, a gente deve buscar isso. Mas você nasce com um temperamento predominante, né? Quem que criou isso? Volto a falar, quando Deus estava ali, Ele falou assim, umas pitadinhas da mamãe, umas pitadinhas do papai, um pouquinho do temperamento do pai, um pouquinho do temperamento da mãe, né? Vai misturando ali, um pouco da sua individualidade, esse daqui vai ser assim, né? Deus já coloca ali algumas inclinações no coração dele, e é assim, porque é Ele que tece, é Ele que cria, é Ele que forma.
Então, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então, é único, é um. E é exatamente assim, porque ninguém é igual a ninguém. Não é interessante isso? Ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos são iguais. Exatamente iguais não são. Cada um de nós tem um DNA único, específico. Deus não repetiu o projeto. Único, específico. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Que coisa linda. Então, além de ele formar a mim e a você, ele falou assim, esse aqui vai viver tanto tempo. Tipo, quando ele fez a Dercy Gonçalves, falou assim, essa véia vai viver mais que Matusalém. Alguns embriões que, quando fecunda o óvulo, vivem segundos. Eu não sei. Porque alguns vivem tão pouco tempo e outros vivem tanto tempo. Eu assisto uma série chamada Yellowstone. Uma série muito boa, queridos. Inclusive, indico para vocês. Tem um episódio que uma das mulheres que estão grávidas ali sofre um acidente e ela perde o bebê por causa do acidente. O bebê não sobrevive. E o sogro dela fala algo que consola ela. Porque ele fala assim para ela, eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele fala algo como que aquela criança conheceu somente o amor. Ela nunca soube o que é o ódio e o que é o mal. Quando ela conheceu o mal, foi somente quando a vida dela teve um fim. E ela não teve uma consciência do que estava acontecendo. Que é diferente de um ser humano que, por exemplo, tem a consciência do que é um câncer, do que é um Alzheimer, que sofre a dor e antes de morrer e passa por essa questão filosófica acerca da vida. Aquela criança recebeu o amor, só conheceu o amor e deixou esse mundo conhecendo somente o amor. E aquilo consolou ela. Então, a forma como Deus lida com cada ser humano também é única. É interessante isso. É exatamente único. É por isso que quando eu olho assim, sabe, para o Brasil, eu vejo tudo o que está acontecendo no Brasil e um lado da igreja orando para que aconteçam coisas que não acontecem, né, e outros orando para que aconteça, para contrárias àquelas orações e acabam sendo respondidas positivamente. E é interessante isso, porque eu sempre penso que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de multidões orando. Ele não precisa de exatamente toda a igreja orando. Vocês lembram de um camarada chamado Elias? Ele era uma única pessoa. Um dia ele chegou assim e falou: seguinte, não vai chover mais. Um homem orou. E a Bíblia fala que quando alguém ora, segundo a vontade dele, ele atende. E parou de chover. 3 anos sem chover. E aí esse cara que orou, e o resto todo mundo orando. Senhor, desce chuva. Faz chover. Abre as comportas. E nada. Nada. Um monte de gente orando. Daí aquele camarada de novo foi lá, ele de novo orou. Deus, faz chover.
Aí o David Keelan encarnou nele lá. E choveu. Um cara. Então eu creio que não importa se a quantidade. Quando Deus quer fazer a vontade dele, Ele vai fazer, ponto final. Posso gritar, jejuar, 60 dias, ficar fazendo o estardalhaço. Deus só responde orações segundo a vontade dEle. Amém? Uma pessoa. Então, às vezes eu olho assim para tanta coisa no Brasil e eu sei que se eu entrar no meu quarto e orar, só essa oração é necessária para que Deus atenda e faça a vontade dEle. Amém? Amém? Por isso que a tua oração, ela tem o poder de transformar uma nação. A tua oração. Não a de todos, mas somente a tua oração tem esse poder. Porque a relação de Deus com uma pessoa, gente, é extremamente poderosa. Deus gosta de pegar um indivíduo e fazer uma revolução por meio de um indivíduo, um único indivíduo. E a história da fé cristã, ela está repleta de histórias de indivíduos que transformaram nações. Indivíduos, não comunidades. Um indivíduo conseguiu transformar toda uma nação. Então, todos os meus dias, os teus dias foram determinados, escritos no livro da vida. E muita gente tem dificuldade com isso, né? Com relação à morte, né? Porque a gente não sabe, né? Qual foi o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Daí não é interessante isso, porque quando a gente pensa nisso, a gente precisa confiar realmente que Deus, se Ele fez assim, se Ele escreveu assim, vocês acham que há amor nisso ou não? Ou não? Deus escreveu lá para... Não vou com a cara desse cara aqui. Você acha que as pessoas boas vivem mais e as pessoas más morrem cedo? Essa que era a grande questão para Salomão, né? Salomão falava isso, olha gente, eu vi o ímpio se lascar, novo. E às vezes ele falava assim, não, eu vi o ímpio viver muito bem, viver até a sua velhice e morrer. E às vezes eu vi o justo morrer novo. E também vi o justo viver muito tempo. Então, não sei como que Deus determina isso para cada um de nós. Mas nós temos que confiar que Ele vai nos tirar desse mundo no tempo que Ele determinou, segundo a sua graça e segundo o seu amor. Versículo 17, queridos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. E olha que interessante, porque Davi estava falando que ele aceita para a vida dele essa questão do determinismo dos dias dele, que Deus havia determinado. Ele está resolvido com essa questão. Davi ele tinha perdido um filho, que era fruto do seu pecado, do seu erro. Ele havia perdido aquele filho e ele entendia isso na sua teologia, que Deus tinha escrito os dias do filho dele. E estava tudo certo. E ele fala que os pensamentos de Deus acerca dos dias em que ele escreve para cada um, está tudo certo. No verso 18, se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu acho interessante essa prepotência de Davi aqui, né? Porque Davi, eu acho que viajou meio que na maionese nessa parte aqui. Porque Davi, eu acho que ele achou possível mesmo contar areia. E aí ele fala ainda por cima, né? E quando eu terminasse de contar, olha só. Você não está se achando aqui. Ele acha meio que possível isso.
Mas a moral da história que ele está falando é que não tem como nós termos esse conhecimento pleno acerca do pensamento de Deus, porque ele fala que é muito maior do que toda a areia do mundo, né? Eu tentou contar areia, queridos? Uma colher de areia. Café, assim, aquelas de cafezinho. Pega assim, joga e tenta separar os grãos e contar os grãos. Você não vai conseguir. E na mente de Davi, ele achava que talvez que fosse possível isso, né? No verso 19, quem dera, daí ele começa a ficar com sangue nos olhos. Daí aqui parece alguns crentes de hoje orando por política. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. E aí a gente olha tudo isso na perspectiva de que hoje Jesus vive em mim e vive em nós. E na perspectiva de Jesus, tudo isso muda. Na perspectiva de Jesus, eu não tenho que odiar mais. Na perspectiva de Jesus, eu tenho que amar meus inimigos. Na perspectiva de Jesus, esse Jesus que vive em mim agora, que vive em mim e eu vivo agora por meio dele, então não é somente um conhecimento no sentido que Deus me conhece e habita em mim, mas ele vive em mim literalmente. Então a vida cristã é um conhecimento que é encarnado dentro de cada um de nós. E no versículo 23, queridos, ele vai falar: sonda-me, ó Deus. Mais uma vez, sonda-me em que sentido? De estar em derredor? O sonda-me o que é? Adentra. Vive em mim. Se relacione intimamente com esse ser que você criou, desde do embrião, desde a célula, a intimidade do espírito, da alma, porque essa também é uma questão dentro da teologia, né? Quando que o ser humano recebe o espírito? Porque o ser humano não é somente corpo, não é somente coração, pulmão, estômago, não é somente isso. O ser humano ele tem a parte etérea dele, que é a questão do espírito. Alguns acham que o homem recebe o espírito somente depois que ele nasce. Mas eu entendo que quando Davi está falando que você me teceu, ali ele está dando para aquele embrião o quê? Uma personalidade. Ele está dizendo que aquele embrião é um ser. E para mim, ser é completo. Então, ele já é possuidor de um espírito, de uma alma e de um corpo, sim, que está em desenvolvimento. Mas ele já está ali, o seu espírito e a sua alma. E um corpo que agora vai se desenvolver. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. E ele encerra de maneira tão maravilhosa, porque ele coloca aonde a expectativa de direção para com a vida dele, em Deus. Fala: Deus, você conhece aqui, ó, intimamente o que está acontecendo dentro de mim. Todos os meus podres, os meus acertos, a minha escuridão, as coisas em mim que eu tento esconder, até mesmo de ti, e não é possível. Não adianta eu fugir, para onde eu fugir, você vai estar lá, e você vai me guiar, mesmo nas minhas tolices, você vai me guiar. Mas, Senhor, então, vê se tem coisas em mim que te ofendem, Senhor. E me guia. Guie-me para qual caminho? O caminho do inferno? O caminho do mal? Não. Para o caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Queridos, esse salmo é um chamado meu e teu para vivermos de fato a realidade daquilo que ele revela.
desse Deus que habita em mim e você, o qual nos conhece e o qual a gente precisa abrir a nossa vida para buscá-lo mais, para conhecê-lo mais e para conhecer esse caminho o qual Ele quer guiar a mim e a você. Sabe, a gente já está no quê? No terceiro domingo desse ano? Como é que está? O que você tem projetado para esse ano em relação à leitura, em relação à oração, em relação a ministério, em relação à busca? Ou vai ser mais um ano de fuga? Mais um ano de fuga. Mais um ano em que eu vou me enfiar no trabalho, eu vou me enfiar nos estudos, numa faculdade, vou fazer coisas, vou ter amigos, vou ter um monte de coisa. Mas vai ser mais um ano em que eu não vou orar, eu não vou buscar a Deus, e eu não vou conhecer a Deus. Apesar de Ele viver em mim. Então, mas uma coisa é Deus me conhecer, outra coisa é eu conhecer a Deus. Deus conhece a mim. Mas agora, a parte que compete a mim e a você, de conhecer a Deus, como vai ser esse ano? Sabe uma coisa que... Não espere dessa igreja, se essa igreja não tem te dado, assim, oportunidades para que você conheça Deus de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda. E se você tiver oportunidades e lugares, propostas que te apresentem opções de você buscar mais a Deus e orar mais, querido, não tenho nenhum problema que você busque isso. Eu vinha de uma igreja em que não orava. Reunião de oração era 3 pessoas. Falava em orar para o povo ali, o povo saía correndo. O que eu fazia? Estava lá, todo domingão. Escola dominical, domingo, culto de jovens no sábado à noite. Mas na sexta-feira à noite, eu estava em outra igreja. Na verdade, não era nem numa igreja. Eu estava no meio do mato, com 100 jovens, orando e buscando. Durante a semana, na minha igreja não tinha, assim, célula, essas coisas. O que eu fazia? Tinha aqueles irmãos lá que eram da igreja, que eram os caras que tinham fome por Deus. A gente ia na casa. A gente tinha as nossas reuniões de oração. A gente orava, chamava o outro para orar. Sabe? Porque, querido, se eu tivesse esperado pastor, liderança, presbítero, diácono, qualquer pessoa, me dar oportunidades para conhecer a Deus, eu não teria conhecido a Deus. Amém? Precisa ter em cada um de nós essa consciência desse salmo, de que cada um de nós temos uma vida e uma responsabilidade de conhecermos esse Deus que se relaciona com cada um de nós de modo individual e íntimo. E nos busca para isso. Nos sonda, nos busca para nos conhecer. E o conhecimento aqui, volto a falar, é um conhecimento de relação. Deus quer nos conhecer e ser conhecido por cada um de nós. Então ore, meu querido, ore. Ah, Pipa, ninguém quer orar. Vai orar sozinho. Ore sozinho. Não vai para o mato sozinho. Mas me chame, eu vou com você. Não, desde que não seja lá no Boqueirão, lá no Rio Belém, lá, né? Daí, né? No Boqueirão não vou. Os caras querem me chamar lá para Osternac, orar lá na... Ah, vamos orar aqui, ó, tem um bosque aqui, ó, pertinho aqui, ó. Amém, queridos? Mas faça desse ano isso, um ano de busca, um ano de conhecer a Deus. Amém? Pensou você terminar um ano e falar assim, cara, esse ano eu tive cada experiência com Deus. Acordei de madrugada em êxtase, tive sonhos, tive revelação, Deus falou comigo, Deus me usou para curar pessoas, Deus me usou
para expulsar demônios, amém? Amém? Por que não fala amém? Está com medinho? Ô, gente, não tem coisa que traz mais avivamento espiritual para a minha vida e para a tua vida do que ver um endemoniado. Amém? Porque senão, que povo que nós seremos? Um povo que tem conhecimento de Deus, mas não conhece a Deus. Amém? Se tem uma igreja quadrangular aí, qualquer coisa que seja, que tem um dia, que tem uma reunião de oração poderosa lá, que tem um monte de gente orando, vá em nome de Jesus. Busque. Não vai no testemunho de Jeová, né? Por favor, né? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, vem até nós para se relacionar com nós, para se relacionar com a gente e para se revelar também. O Senhor quer nos conhecer e quer ser conhecido. É esse conhecimento de relação mesmo, onde eu conheço a tua voz, onde eu conheço a tua vontade, onde eu conheço os teus sonhos, onde eu conheço aquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Deus, nós não queremos ser essa geração de baratas tontas, que não sabe o que quer, não sabe a tua vontade, que está somente envolvido com as coisas deste mundo, Senhor. Sempre na espera do outro, que o outro faça, que o outro busque, porque a gente não consegue por nós mesmos. Deus, desperte o nosso espírito para te buscar. Nas madrugadas, nos montes, nos vales, todo o tempo, toda hora. Temos o nosso devocional diário, Deus, a nossa leitura diária, a nossa busca diária e o nosso servir diário. Deus, santifique-nos para a tua obra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos guie pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, amém.